Vamos lá, 21 horas, boa noite a todos, boa noite a todas. Esse é o nosso encontro do conhecimento, do Ile Axé Aie Obalo Aie, que acontece quinzenalmente, sempre às segundas-feiras, das 21 às 22h30. Uma alegria muito grande estarmos todos aqui, irmanados e irmanadas, ainda que de longe, mas unidos em pensamento, em sentimentos, em vibrações. Durante esse período da pandemia, nós optamos na nossa casa de não fazermos reuniões presenciais. Entendemos que é uma forma de colocar em risco a nossa comunidade. Respeitamos quem faça diferente, não estamos aqui para julgar, para impor verdades, nem determinar comportamentos de quem quer que seja, mas essa foi uma opção que nós tivemos. Então, esses encontros de 15 em 15 dias são atividades da nossa casa e nós temos o enorme prazer e satisfação de celebrar, de dividir com amigos, com amigas, com irmãos, com colegas. Portanto, sejam todos e todas muito bem-vindos. Como a gente costuma fazer, iniciaremos o nosso encontro de hoje rezando para o nosso Pai Obalo Aie, nosso Pai Jagum. Dudu, só te peço um favor, fecha o teu microfone que ela está dando um ecozinho aí. Obrigado. Tutu, a Juberu, Belé, a Tutu, Ingênia, Agu, Ingênia, Macalô, Ingênia, Ajabu Arai, Ingênia, Macalô, Ingênia Arai. Ingênia, Ingênia, Agu, Ingênia, Macalô, Ingênia, Ajaguaraí, Ingênia, Macalô, Ingênia, Araí. Ingênia, Agu, Ingênia, Macalô, Ingênia, Ajaguaraí, Ingênia, Macalô, Ingênia. Que nosso Pai Jagum nos abençoe a todos, a todas, que nos cubra com suas palhas sagradas, que amenize os nossos corações, as nossas dores, as nossas ansiedades, os nossos medos, que atenue o sofrimento daqueles e daquelas que perderam seus entes queridos, que dê esperança, força, determinação àqueles que estão ainda em recuperação, estão internados, estão vivendo momentos difíceis, estão no desemprego, na dureza da vida, que se sentem desamparados, sozinhos, desiludidos, e sintam nesse momento o calor, o afeto, a ternura, a solidariedade de todos nós, dos nossos ancestrais, dos nossos guias, dos nossos deuses e protetores.
Que nosso Pai Jagum possa ser a inspiração para que nós possamos continuar na nossa jornada como seu elemento primordial à Terra, que dá firmeza a todas as rochas, que é solidez para as enormes montanhas, que é acolhimento na vida e na morte, que é palco dos nossos destinos, que é força, que é fé, que é alimento, que é fertilidade e criatividade. Axé. Axé, benção, Pai Márcio. Axé. Benção, Pai. Abençoe a todos nós. Axé, Pai Márcio. Benção. Axé. Muito bem. Oi, Clarice. Clarice com C. Clarice com C. Clarice deve conhecer Denise. Clarice também é cineasta. Denise trabalhou com cinema há muitos anos, foi casada com o Antônio Fontoura, diretor de cinema também. O Fontoura foi meu professor. Olha aí, tá tudo em casa. Tudo em casa. Muito bem. Bom, o nosso tema de hoje é um tema inspirado em muitos dos nossos desejos, em muitas das nossas buscas. É um tema que nos mobiliza, é um tema que muitas vezes nos desestabiliza, que nos gera ansiedade, que nos gera frustrações, alegrias. O tema é felicidade. Como se diz em Yorubá, aurê. Em algumas tradições do candomblé Nagô Yorubá. Denise, fecha teu microfone, por favor, meu bem. Obrigado. O cumprimento que se faz aos adeptos, às adeptas, é exatamente esse, aurê. Como se, ao nos encontrarmos, nós desejemos felicidade àqueles que nós vemos, com os quais nós nos deparamos. Mas felicidade é algo intangível, a gente não pega felicidade, a gente não compra felicidade pronta. Se tivesse na quitanda, ia fazer fila na porta dos estabelecimentos. Eu queria perguntar para vocês, o que é felicidade na opinião de vocês? Como vocês sentem felicidade? O que é felicidade? Quem começa? Que bom, todo mundo feliz, todo mundo alegre. Ninguém tem dúvida, é uma maravilha. Isso aqui é um paraíso ou um mar de rosas? Pai Márcio, diga, Denise. felicidade para mim são momentos. Momentos. Não é um lugar de que se alcança e não se sai e se volta. São momentos plenos, de onde a gente sente uma completude, traz uma completude em vários sentidos, são momentos, a gente sente momento. Para mim, assim, eu não vejo como um lugar permanente, não, porque até se fosse, não teria graça, né? É uma coisa que tem que ser vivida várias vezes, não é? Eu vejo assim. Faz sentido. Uma completude, uma sensação de preenchimento, completude, uma abundância que se alcança em vários momentos. Não que não estar vivendo esse momento não seja um momento bom, mas assim, a felicidade completa assim, não é uma coisa permanente, na minha visão. Interessante, Denise, muito interessante. Quem mais gostaria de opinar? Quem mais percebe a felicidade desta forma, de formas diferentes? A Denise tocou aqui uns pontos bem interessantes, né? A felicidade associada a momentos, não a um lugar. Não, segundo ela, não há um lugar de felicidade, mas há sensações de felicidade por onde a gente passa. E aí, o que vocês acham?
professor, eu acho que... boa noite, né? Benção a todos. Professor, eu concordo também, eu acho que é um estado transitório, sabe? Não é uma constante. Inclusive, acho que, como é transitório, a gente sofre muito por isso, né? Porque a gente deseja muito que seja constante, que a gente viva nesse estado o tempo inteiro. Para mim, também, é como a Denise falou, é momentâneo. Não dá para ser... Mas é interessante o que você falou, Claudinha. Mas se é um estado transitório, e se a gente tem convicção que é transitório, por que a gente vai sofrer pela impermanência da felicidade? Porque é o querer, né, professor? A gente... tanto é que os odus a gente tropeça justamente nos ossogos, né? A gente só quer o lado bom. Ninguém quer o lado ruim. Ninguém quer morrer. A gente quer nascer. Sabe que vai morrer, mas ninguém quer morrer. A gente quer ter as descobertas de tudo, mas não quer ter o ônus dessas descobertas. Então, o problema, para quem não sabe, o Du... Desculpa, Claudinha, acho que falhou aqui. Para quem não sabe, o Du é uma palavra no Urubá que nos dá uma ideia, a partir da cultura deles, do que seja trajeto de vida. A tradução, o Du como destino, eu ressalto sempre, é muito perigosa, porque se a gente pensa a palavra destino na semântica, no significado que ela tem em português, a gente é induzido a erro. Porque em português a gente associa destino a algo pré-estabelecido, pré-determinado. Na cultura iorubá não se pensa o Du assim, como destino em português. A gente pensa em trajeto de vida, que nós escolhemos e não o que nos é imposto. Pois bem, mas se a gente escolhe esse destino, conforme a cultura iorubá, se a gente sabe que a felicidade é impermanente, nas falas da Claudinha, da Denise, a felicidade é transitória, mas ainda assim a gente se angustia, porque ela não chega, ela não aparece exatamente nos momentos que a gente deseja. O problema é da felicidade ou o problema é da gente? Então, Pai Márcio, boa noite. Eu estou deitada, peço a Gô, porque a coluna hoje está doendo. Mas eu, na verdade, eu assim, já pensei a felicidade dessa forma, mas hoje eu penso como um estado a ser buscado de modo permanente, dentro da gente. Uma espécie de lugar que conviva com problemas, com desafios. Eu me sinto uma mulher feliz, porque eu tenho comida na minha mesa, eu tenho um trabalho estável, eu tenho saúde, eu tenho 2 filhos maravilhosos, eu fui escolhida pelos orixás, eu me sinto abençoada pelos afetos, porque trabalho no que gosto, porque sou cercada de bênçãos. Então, eu penso na felicidade hoje como algo mais perene, que tem a ver com o meu modo de olhar para a vida. Então, eu falo com muita alegria isso, eu me julgo uma mulher feliz, convivendo com as tristezas, com os desafios, mas eu penso a felicidade como um lugar a se alcançar dentro da gente, independente das circunstâncias externas. É assim que eu sinto a felicidade hoje. Axé, axé, minha filha. Agora, eu tenho umas certas dúvidas em relação à felicidade. Eu não tenho aqui pretensão nenhuma, nem de convencer ninguém, nem de apresentar nenhuma conclusão pronta, mas da gente debater a partir do que a gente sente, como os iorubás, como a cultura iorubá compreende a sensação de felicidade. A Ana Lúcia de Iemanjá citou aqui que a felicidade é uma busca permanente. E eu, antes de até fazer qualquer comentário, acho muito importante a parte da fala dela, da gente reconhecer a felicidade, coisa que é muito difícil. Muitas vezes nós almejamos algo mais, maior, almejamos outras questões, mas deixamos de reconhecer aquilo que temos. Eu não estou dizendo que a gente deve se contentar com pouco, não é isso. Mas às vezes o que a gente tem na mão não é necessariamente pouco.
às vezes, o deixar de reconhecer a nossa felicidade, as nossas bênçãos, é também um desmerecimento daquilo que a gente conquista, daquilo que a gente mereceu, daquilo que a gente almejou, daquilo que a gente efetivamente tem. Então, a partir daí, eu também reflito e gostaria de ouvir as opiniões de vocês se a felicidade é algo real, concreto, ou ela é sempre uma impermanência, ela é sempre uma indeterminação, ela... Perdão. Ela é sempre a busca, ou algo a ser buscado. Será que a gente tem a felicidade ou a gente só busca a felicidade? Boa noite a todos. Eu escutei uma vez um filósofo falando que a felicidade é como se fosse uma pamonha numa estrada, né? Que quando você come a primeira, você está muito feliz, você está muito, né, contente com aquela pamonha, até que você come a segunda, e a segunda já não cai bem, a terceira cai pior ainda, e por aí vai, né? Então, assim, eu acho que sim, né, isso que a Denise trouxe anteriormente, a felicidade ele é um estado momentâneo, como se fosse algo no horizonte, né? Que a gente sempre quer ir um pouco mais além, a gente sempre quer um pouco mais. Pois é. Quando a gente escolhe o destino, então, né, já que a partir dessa cultura urubá, se nós escolhemos o nosso trajeto de vida, nós escolhemos uma vida permeada por felicidade ou nós escolhemos uma vida infeliz? Onde é que está o enguiço? Na escolha ou no transcurso? Pai Márcio, boa noite a todos e a todas mais uma vez. Eu acho que esse percurso ele tende a oscilar em determinados momentos, né? Primeiro tem a questão da felicidade, que ela é sempre, a gente sempre busca a felicidade referenciada no outro, né? A gente sempre, normalmente o ser humano tende a agir por padrões, né? E a gente sabe que nós somos seres individuais subjetivos, então aquilo que me faz feliz não necessariamente vem a fazer feliz o próximo, porque é algo muito inerente, muito particular. Então, normalmente há uma busca de uma felicidade a partir de um referencial, ou seja, eu me projeto no outro e acho que aquilo é um modelo ideal de felicidade. Só que, ao percorrer esse ideal, eu estou percorrendo também o caminho do outro, né? Então, aquele percurso que, de repente, aquele caminho das pedras pelo qual ele não passou, eu passarei, porque aquele não é o meu percurso. E aí eu me frustro. Tem essa questão. Tem um outro lado também, eu não me lembro quem exatamente comentou, não sei se foi o senhor comentou sobre as angústias. Eu acho, assim, como é que eu vejo a felicidade? É tudo aquilo, a felicidade para mim só é eu conseguir me manter equilibrado, independentemente do momento, né? Diante do momento em que haja um ruído, um embate, ou caso aconteça alguma coisa que fugiu daquilo que eu esperava, que eu não me deixe abalar por isso. Então, eu acho que a felicidade, para mim, tem muito a ver com a paz de espírito, de eu conseguir me manter de uma forma linear, principalmente nos momentos difíceis, né? Sabendo reconhecer, eu acho que foi a irmã Denise que falou, eu não me lembro agora, mas sabendo reconhecer aquilo que eu tenho, mas, sobretudo, tentando buscar um equilíbrio, uma compreensão. Acho que isso me deixa mais feliz do que necessariamente conquistar algo. Claro que a gente quer conquistar muitas coisas, né? Seja um carro, uma casa, uma posição melhor na sua ocupação, em cada uma das profissões, mas eu acho que, sobretudo, é conseguir me manter equilibrado. Isso me faz feliz. E aí o que eu conquisto, para mim, a conquista para mim é o bônus. O que eu ganho, para mim, é um bônus. Interessante, Marcos, que você coloca a felicidade num patamar
de consequência do equilíbrio. Consequência do equilíbrio. Outra questão que você levanta aqui, eu acho muito legal, é a felicidade, muitas vezes, com um parâmetro a partir do outro, do que o outro tem, do que o outro é, e a nossa felicidade ou infelicidade estariam reguladas por esse parâmetro fora de nós. E todas as vezes que a gente faz isso, como disse você muito bem, a gente deixa de viver a nossa vida e começa a querer viver pelo trajeto do outro. E fazer isso é um movimento muito ruim, porque desmerece as nossas escolhas e nos tira do protagonismo da nossa própria existência. A gente acredita que, de acordo com a cultura iorubá, que nós temos uma única existência, intermitente, infinita, mas essa existência é permeada, ela é salteada por várias vidas. E esses ciclos reencarnatórios, os iorubás chamam de atumwa. Portanto, cada vez que a gente começa um novo ciclo, ou cada vez que a gente vai começar um novo ciclo, a gente faz aquela audiência aos pés do Criador e a gente escolhe o nosso destino. A gente escolhe. Portanto, essas escolhas, elas são referenciadas pelas virtudes que nós queremos alcançar. A escolha, portanto, o ponto zero, o ponto de partida, tem como protagonistas nós. Tem como referências as nossas buscas, os nossos objetivos, as nossas virtudes, que na cultura iorubá são Ore, a bondade, Iburá, a verdade, Suru, a paciência, Euó, a disciplina, Iuá, o caráter, entre tantos outros. Enfim, todas as vezes que nós parametrizarmos o nosso percurso de vida pelo trajeto do outro, nós vamos nos dar mal. Ainda que o percurso do outro seja uma boa referência e possa nos servir como inspiração, não estou descartando essa possibilidade, ainda que o outro tenha as virtudes que nós queremos almejar, nós somos nós, o outro é o outro. Nós temos os nossos próprios desafios. O que é fácil para o outro, talvez não seja tão simples para nós. E o que é simples para nós, talvez seja um enorme desafio para o outro. Algumas dessas virtudes que nós já alcançamos foram possivelmente ou neste ciclo reencarnatório ou em ciclos anteriores. Significa dizer que algumas etapas nós já superamos, já vencemos, já suplantamos, outras tantas estamos por fazer. Então, guardadas as proporções, é como se a gente quisesse comparar alunos de idades diferentes, em escolas diferentes, em séries diferentes, simplesmente porque são alunos, simplesmente porque são andantes, simplesmente porque são transeuntes, estão transitando pela vida. Não dá para a gente fazer esse tipo de comparação. Portanto, a nossa felicidade começa com a nossa referência de felicidade. E o ponto posterior, que o Marcos também, a partir da fala do Marcos, né, já que a felicidade não pode ser parametrizada pelo outro, eu pergunto a vocês, a gente consegue ser feliz ou alcançar felicidade apenas sozinho? A nossa felicidade é só nossa? Só a partir de nós? Não. Eu acho que a empatia, não é? Tem a questão da empatia. Eu vou muito no sentido da palavra comunidade, né? A comunidade do axé, a comunidade do candomblé comum, né? Que é o mesmo prefixo de comunicação, que é a minha área, que é a troca, não é? Então, as trocas também são importantes, né, porque elas nos proporcionam, não digo felicidade, mas bom momento, mas entendimento. Não é? Eu acho que o aprendizado, então acho que felicidade você não se adquire sozinho. Até porque, dentro do exemplo que eu dei, né, de ter meios para me manter linear,
eu preciso de um aprendizado, e esse aprendizado que me dá são as trocas, sejam com meus pares, com vocês aqui, seja observando a natureza, né? Então, de certa forma, para eu conseguir conquistar a minha referência de felicidade, que é particular, eu preciso das trocas, porque eu preciso aprender. Olha que interessante. Tudo, a partir da cultura iorubá, é dual. Tudo é ambíguo. Nós cultuamos elementos da natureza que, por si só, se mostram ambíguos. Não é só Exu que é ambíguo. O ar é ambíguo. O ar pode ser uma brisa suave, leve, como pode ser um furacão que destelha, que destrói. A terra pode ser macia, pode ser fértil, como pode ser dura e seca. O fogo, que cozinha os alimentos que nos sustentam, nos queima, nos machuca, nos mata. A água, que refresca, que hidrata, que garante a vida, afoga, inunda, destrói. Nós estamos falando de elementos que por si só não são bons e não são maus. Eles são elementos ambíguos. É o equilíbrio deles e é o equilíbrio nosso em relação a eles que vai fazer toda a diferença. Portanto, este equilíbrio, essa relação de felicidade, também é ambígua. Se a felicidade deve ser medida por mim, ela não se limita à minha pessoa. Eu não conheço ninguém que seja feliz, plenamente feliz, sem ver as pessoas que amam felizes. Eu não conheço ninguém que seja plenamente feliz ou que viva momentos de plenitude da felicidade sem dividi-los, sem compartilhá-los. Eu não consigo ninguém que seja lembrado pelo outro se ele jamais contribuiu para a felicidade do outro. E aí a gente tem uma relação da felicidade com o tempo. Porque para essa cultura, o tempo não é passado, presente e futuro. O tempo nunca vai ficar para trás. O passado continua influindo no presente, e o que a gente faz no presente é, sem dúvida, uma construção permanente de um futuro que está no porvir. Portanto, se você fez a felicidade do outro, você será lembrado pelo outro. Esses momentos felizes jamais te deixarão ser esquecido. A ideia de ancestralidade, a ideia de eternidade tem a ver com a lembrança, a permanência dos momentos felizes que não são esquecidos. Então, aquilo que a gente pretende na nossa religiosidade, nessa cultura iorubá, que é não sermos esquecidos, não é isso? Por que a gente cultua os ancestrais? Por que a gente relembra, anos depois que uma pessoa querida foi embora, a gente continua relembrando dela nos ritos fúnebres? O rito de Axexê, por exemplo, ele é recorrente, ele é repetido, para que a permanência daquela memória nunca se afaste, se aparte de nós. Todas as vezes que a gente sente a emoção da felicidade, nos momentos vividos em conjunto, aquelas memórias são vivas, são presentes, elas vêm para o presente, nessa sincronicidade do tempo iorubá. Então, lá mesmo, quando a gente faz aquelas escolhas, a escolha mítica do destino, a audiência extraordinária aos pés do Criador, de uma certa forma, o nosso destino não é escolhido pela individualidade, mas por um certo senso de coletividade. Vou dar exemplo. Quando eu escolho, por exemplo, diante do Criador, os meus pais, eu também sou escolhido por eles. Quando eu escolho diante do Criador quem serão meus filhos, eu também estou sendo escolhido por eles. Quando eu escolho as famílias, eu também estou sendo escolhidas por elas. Então, essas escolhas, de uma certa maneira, se entrecruzam.
Como é que daria certo eu escolher ser filho da dona Ilma e do seu Edson se eles não quisessem ser meus pais? Até porque eles chegaram primeiro. Concordam comigo? O destino, ele é uma responsabilidade individual, mas é uma tessitura coletiva. É disso que a gente está falando. Portanto, se a gente fala que a felicidade não se esgota em nós, a gente está percebendo que neste tempo passado que não ficou para trás e naquele tempo futuro que a gente almeja, a felicidade é transversal entre mim e aqueles com os quais eu convivo. A felicidade é uma costura. A felicidade é uma escultura. A felicidade é uma poesia que nós escrevemos juntos. Impossível pensar momentos felizes e infelizes sem relacioná-los com outra pessoa. Ainda que a gente se sinta vítima, a mais infeliz das pessoas, de alguma maneira nós estaremos correlacionados a alguém que supostamente ou concretamente nos vitimou. Ainda que nós soframos ou nos alegremos, nós estaremos sempre nos relacionando com fatos, com pessoas, com situações. A felicidade, portanto, a partir da cultura Yorubá, primeiro, não é uma construção individual. É uma sensação individual, mas ela não se esgota na única pessoa. Ela se estende pelas pessoas. Segundo, a felicidade, de acordo com a cultura Yorubá, não é a busca da nossa vida, mas consequências de situações ou do equilíbrio que nós temos durante a vida. Para os Yorubás, a felicidade e a infelicidade são permanentes na nossa existência, como vida e morte, como saúde e doença. Para os Yorubás, os deuses da saúde não degradeiam, não lutam contra a doença. A morte não luta contra a vida. Eles a todo tempo negociam estágios, negociam situações. Muitas vezes, quando nós temos uma doença crônica, ou fases de doenças difíceis, complexas, a gente pode conviver com a doença e manter felicidade. A gente pode se encontrar com Iku, a morte, ou ter a morte, visitando os nossos lares, mas, apesar de respeitarmos os momentos difíceis, dolorosos, que são absolutamente naturais, também são parte das nossas experiências, das nossas vivências, a gente pode reencontrar a felicidade ao longo desse percurso. Portanto, doença e saúde, morte e vida, alegrias e tristezas são impermanências, são constantes nas nossas existências, mas é o nosso estado de equilíbrio que pode nos ajudar a conectar melhor com os momentos de felicidade. Outra questão que eu pergunto a vocês, a gente é feliz apenas quando a gente tem, ou a gente é feliz quando a gente sente? Portanto, o que eu quero dizer? A felicidade, ela é estritamente material ou deriva de bens, aquisições materiais, ou não? Não devia adquirir de bens materiais, né? Mas nós estamos numa cultura tão ocidental do Ocidente. O senhor comentou sobre a questão tangível, né? A felicidade como um bem material, mas também algo que você possa perceber, né? No sentido que seja palpável, né? E não rarefeito. Felicidade é ter o carro? Não. Mas então eu não posso ficar feliz quando eu troco de carro?
Sim, foi como eu falei, assim, é o bônus, nós queremos essas conquistas, né? A casa, um carro, uma posição melhor do trabalho, nós podemos ter. Assim, a partir dessa provocação, acho que é o equilíbrio. É o equilíbrio. O quanto me custa ter essa felicidade, né? Porque, de repente, eu estou almejando algo em que eu me desgaste profundamente e deixe de viver. E se eu não trocar de carro, eu vou ser infeliz? Depende da concepção e projeto de vida que cada um tem. Depende do projeto de vida que cada um tenha. Né? Se ele entender que o carro é um bem que vai te facilitar o deslocamento, e aí você tem o ar-condicionado como um bônus, como um plus, né? Mas, sobretudo, a função do carro é te deslocar com uma facilidade. O conforto é você se deslocar com facilidade e rapidez. E aí, as outras aquisições, né, relacionadas a esse veículo, né, esse automóvel, aí é a questão da felicidade plena, assim, o desbunde da felicidade, né, que é o ar-condicionado, que é o vidro elétrico, que a gente também quer. Eu vou escolher a marca também, vou botar na lista. Mas, para mim, assim, é eu poder ir e vir, ir e voltar de um determinado lugar sem que esse carro morra no meio do caminho e que eu consiga me deslocar com determinada rapidez, entendeu? As outras questões, o som, o vidro, fumê, enfim, o motor 2.0 que a gente também quer, né? Aí já é o plus na vida, entendeu? Vai, Bento. E se a felicidade não for o carro? Eu tenho uma opinião. Pai, eu tenho uma opinião. Eu também quero falar. Então vamos lá, deixa o Anderson falar primeiro que não falou, depois eu Estou na fila também. Tá bom? Eu acho também estou na fila. que, analisando, olhando por esse prisma, Eu também estou na fila. Vamos lá. a felicidade está relacionada com realização. Eu acho que, se a gente parar para observar, todas as vezes que a gente realiza, a gente se sente feliz. E isso abrange tanto no sentido emocional quanto no sentido material. Então, quando eu realizo a compra de um carro, eu me sinto feliz. Quando eu realizo a conquista de uma pessoa que eu gosto, eu me sinto feliz. Então, eu acho que está inteiramente ligado à questão de realizar. Essa é a minha opinião. Pai, antes do senhor falar, vou pedir para os irmãos que quiserem participar, vamos deixar no chat, acho que fica mais fácil a organização, tá? Eu vou falar rapidinho, que eu já estava atrás do Anderson. Não vou agora, pai Dudu. Só para dizer, quando o senhor pergunta assim, e a gente sente, o corpo sente, ela é material, ela é dentro ou fora? Eu acho que essa coisa que o irmão Anderson falou, a realização, eu vejo que ela preenche numa forma, corporalmente, nos traz uma plenitude na hora que se concretiza. Então, por esse lado, eu vejo ela como isso é uma materialização, na medida em que o corpo sente uma sensação de plenitude, de preenchimento, independente se for um carro, uma lancha, um avião, ou até mesmo um par de sapato, ou qualquer outra coisa que aconteça. Essa sensação de preenchimento, eu acho que eu vejo isso como uma materialidade, sim, no corpo que a gente sente, porque ela completa, né? É só isso, assim, nesse ponto, assim, que eu... O senhor está sem som, pai. Obrigado. É evidente que a gente se sente realizado quando a gente conquista não só sensações, mas também bens. Bens também geram sensações. Duas coisas que eu queria destacar antes de passar a palavra para o pessoal. A partir da cultura iorubá, eles sugerem que a gente sempre se lembre que a nossa busca, ou que as nossas buscas são as virtudes. Repito, saúde, doença, vida, morte, alegrias e tristezas e felicidades fazem parte do percurso.
como se a gente estivesse dirigindo e encontrasse sinais abertos, sinais fechados, como se a gente encontrasse buracos, partes pavimentadas ou não. Essas são partes do caminho inevitáveis. Mas a nossa busca não é a felicidade, nem a nossa busca é a infelicidade. São sensações que se alternam. Por isso, eles nos recomendam que, ao nos lembrarmos dos verdadeiros objetivos, que é a aquisição das virtudes, a gente não se deixe ultradimensionar pelos momentos felizes, nem se ultramartirizar pelos momentos infelizes. Isso não é desvalorizar as conquistas, mas é equilibrar as nossas reações diante das conquistas e dos momentos difíceis. Ou seja, quando a gente, segundo os iorubás, passa por situações delicadas, a gente sofre. Isso é humano, é saudável reconhecer o nosso sofrimento. Mas se a gente ultradimensionar esse sofrimento, a gente dá à dor uma conotação, uma intensidade maior do que muitas vezes ela mesmo tem. Às vezes a gente junta dores, às vezes a gente faz um somatório de uma série de coisas que acontecem em departamentos diferentes da vida e faz um caldeirão só. A felicidade, da mesma forma, ela não deve ser ultradimensionada, porque quando a gente ultradimensiona a felicidade, a gente começa a fomentar a angústia. Porque se eu conquistei esse carro hoje, amanhã eu vou conquistar o quê? Se eu conseguir uma promoção no emprego, que maravilha, eu acho que isso é válido e sempre tem que ser valorizado, mas se eu ultravalorizar, eu começo a ficar angustiado porque eu vou querer mais, 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 mais. E a raiz dessas angústias e dessas aflições é exatamente o sofrimento por aquilo que eu vou buscar além daquilo que eu tenho. Portanto, o equilíbrio entre a felicidade e os momentos não tão felizes também é uma busca que a gente tem que ter. Antes de passar a palavra ainda, eu lembro o seguinte, na cultura iorubá, a sensação de felicidade, a sensação de contentamento, como disse bem o Momi Anderson, as realizações que a gente faz, sobretudo quando elas estão em consonância, em acordo com as escolhas que nós fizemos para o nosso destino, são chamadas de Ifé Atinua, que a gente pode traduzir como uma espécie de desejo agradável. É uma sensação de contentamento. Todas as vezes que a gente se cansa, que a gente rala, mas que a gente alcança uma sensação de contentamento, isso para o Iorubá é felicidade. Ifé Atinua. Então, o Ifé Atinua, a sensação de contentamento, pode ser uma conquista material, mas não necessariamente. Pode ser, por exemplo, participar de uma obrigação ao longo de 21 dias, pode ser ajudar um irmão ou uma irmã num momento de dificuldade, pode ser uma conquista não material, mas uma conquista afetiva, emocional, pode ser uma reconciliação, pode ser um insight, pode ser uma descoberta de amadurecimento pessoal. Todas essas sensações de contentamento que nos harmonizam interiormente, instintivamente, com as escolhas que nós fizemos para o nosso destino, são Ifé Atinua. Quem é que tem escrito para falar? Eu acho que é Adriana, Ana. Está acompanhando aí, Dudu? É a Adriana, né, que havia pedido a palavra. Tem a Elaine, a Ana também, né? E a Márcia Noleto. Ah, tá. Então vamos lá. Quem está na ordem aí? Adriana. Então vamos, Adriana. Boa noite, benção, pai, benção, irmãos. Que abençoe, minha filha. Então, pai, eu posso
dizer um momento de extrema felicidade, sem planejamento, sem espera mesmo, foi semana passada. Que eu fui parar aí no Ilê, até agora, eu não sei nem como, e para mim foi algo muito especial, né? Algumas pessoas, não sei se todo mundo sabe, eu trabalho com a Uber, né? E aí eu faço Uber Flash, entrega, e eu fui escolhida, para mim eu fui escolhida, para fazer a entrega do presente do pai. Quando eu descobri que era dele, nossa, foi um momento assim que eu não sei nem explicar, foi algo divino para mim, divino mesmo, né? Porque eu fiquei recusando as viagens para Pedra e quando eu decidi ir, eu fui levar o presente do nosso pai. Então, tem coisa que não se planeja, tem coisa que... Isso para mim foi felicidade extrema. E eu vejo felicidade, ultimamente, meus filhos falam que eu tô ficando velho. Mãe, você tá ficando velha, não é possível. Você olha uma árvore linda, você fica feliz. Mas, filho, é uma coisa linda, é algo que vem da natureza, não estou falando só exatamente da natureza em si, na atitudes, às vezes, das pessoas do nosso lado, de família, de pessoas que você não espera, de coisas que acontecem ao seu redor, o tempo todo você está sendo feliz. Mas a gente quer sempre aquela felicidade, não sei explicar direito, algo, sim, a gente planeja, a gente conquista, traz felicidade, mas a felicidade que eu estou falando são de coisas simples, de você olhar uma borboleta e te trazer algo que você não sabe explicar. Nossa, que coisa mais linda! O tempo todo a gente está sendo feliz, o tempo todo, né? E eu acho que, para mim, o que aconteceu semana passada explica o que eu venho sentindo, né, ao longo dos meus anos, né? E não sei explicar. Foi algo muito, muito divino, né? E aí é o que eu tô falando. O tempo todo a gente está sendo feliz e a gente não percebe. O tempo todo. Em tudo, né? Nos irmãos, né? No vizinho. O tempo todo traz felicidade para você. Mas a gente quer sempre algo maior, né? É o que o pai falou. Você conquistou um carro, mas daqui a pouco você quer algo melhor, né? Você comprou uma casa, daqui a pouco você quer algo a mais, está sempre buscando mais, e a felicidade está ao nosso redor o tempo todo. Eu estou enxergando dessa maneira. Como meus filhos dizem, mãe, você está ficando velha. Mas é isso. Está ficando sábia. Quero dizer que eu fiquei muito feliz e surpreso quando eu te vi lá. Primeiro que eu não sabia da sexta. Para quem não sabe, semana passada, na segunda-feira, eu tive a felicidade de completar 41 anos de iniciado e, como é parte da tradição, nós nos encontramos virtualmente, a gente costumava fazer isso presencialmente, e os meus filhos e minhas filhas tiveram a gentileza, o carinho de mandarem presentes para mim, mandaram uma roupa bonita, eu estava lá no Ilê, que a Adelaine estava lá comigo, mandaram uma cesta de lanche, de quitutes maravilhosos e uma roupa. E quando eu não sabia dos presentes, muito menos quem ia entregar. Foi a Adriana, que foi acionada pela Uber no caminho e não sabia que era lá para o barracão. Ela poderia ter recusado a corrida, só descobriu já se direcionando para lá. Aí, sorte a minha, sorte a dela, que ainda comeu a cesta com a gente também. Momento feliz. Momento feliz. Isso que a Adriana falou é muito legal, porque além da coincidência, né, dar a importância às felicidades. Às vezes, aparentemente simples, às vezes, aparentemente desimportantes. Mas todas as vezes que a gente superdimensiona a felicidade, eu não estou aqui desmerecendo a felicidade, não estou desmerecendo as buscas, não estou desmerecendo as metas. Eu estou querendo aqui, independentemente disso, a gente não desqualifique as sensações simples de felicidade. Porque quando a gente descaracteriza isso, a gente também desperdiça
muitos sorrisos, a gente desperdiça muitos abraços, a gente desperdiça muitos momentos com pessoas queridas, a gente desperdiça situações que não retornam mais. Quando a gente deixa de se conectar com o simples, a gente perde o contato com a nossa própria cultura, que é uma cultura primitiva, no melhor dos sentidos. Primeira. Primitivo não no sentido pejorativo, mas no sentido de primeiro. As sensações primeiras são simples. As crianças sorriem com o quê? Com a simplicidade. Às vezes a gente se esforça, se empenha no melhor dos intentos e dá para as crianças presentes caros. E às vezes elas vão brincar com a caixa do brinquedo e não dão a menor importância para o que está dentro do brinquedo. Às vezes elas brincam com papel, com a tampinha de garrafa, e são felizes, e riem. Se conectam com o simples. Choram pelo simples, sorriem pelo simples. Essa é uma sensação primitiva que a urbanização das nossas relações, a civilidade das nossas relações, nos, infelizmente, retira de nós. A nossa cultura é uma cultura de conexão permanente com o simples, o natural. O natural. O que mais queria falar? Que a Elaine, a Márcia Noleto, né? A Ana. Elaine, Marquinhos, Márcia Noleto e Ana. Então vai, Elaine. Benção, pai, benção, família. Essa história da Adriana foi demais, né? Rapaz. Para botar no caderninho, né? É só para botar no caderninho. Nem foi eu que pedi. Tanto que foi Yansan que soprou ela lá, no meio da ventania. Ainda falei isso para ela. Mas, então, na verdade, eu tenho muito isso. Eu aprendi a identificar um pouco mais a felicidade com o Vitor, né? Eu fiz um curso do Vitor. E naquele momento, depois que eu aprendi a identificar os momentos, né? Então, assim, é o que o senhor falou. E a Adriana estava falando isso, que, tô ficando velha. Tá nada, na verdade, eu acho que a gente passa a valorizar outros momentos, né? Então, eu acho que é muito mais psicológico a felicidade também. Porque o que você pensa? Quem é você? Qual é o teu pensamento? Quando eu tinha 18 anos, felicidade pra mim era, sei lá, tá num baile, tá com os amigos, não sei o quê, não valorizava a família. Hoje, tudo pra mim é felicidade. Eu sou muito mais feliz do que triste, né? Então, assim, eu acordo, eu sou grata por tudo. Isso eu aprendi com o senhor. Que o senhor falava assim, eu não aceito que vocês acordem de mau humor. Nunca mais acordei de mau humor. Porque vocês ficam irritados. Não aceito. Se tem duas pernas, se tem dois braços, se tem o que comer, tá reclamando de quê? Tá mal-humorado por quê? E é exatamente isso. Se você tem tudo, se você tá vivo, você consegue respirar, né? Ainda mais em tempos tão difíceis agora, com Covid, com tudo. Se você consegue encher seu pulmão de ar, meu Deus do céu, que felicidade é isso? É valorizar esses pequenos momentos. Mas eu acho que é psicológico. Sabe por que eu falo que é psicológico? Tem gente que é doida. Porque o senhor tá falando de família. Tem gente que não é feliz com a felicidade dos outros. Tem gente que vê o outro feliz, fica com raiva, tu consegue ver aquele olho. Por quê? Porque essa pessoa é infeliz, e acho que 24 horas, acho que o interno dela, né? Ela é uma pessoa infeliz, né? Então, assim, e eu acho também que a felicidade a gente transborda. Quando a gente está feliz, a gente transborda para o nosso meio. Isso é muito bom, isso é contagiante, a felicidade é contagiante. Quantas vezes, tipo assim, todo mundo tá quieto, você começar a rir, falar, né, uma coisa, todo mundo vai ficar feliz, né, assim que funciona? Então eu acho isso. Eu acho que também é uma questão espiritual, assim, é o ser, né, quem é esse ser nesse momento? Eu acho que a pessoa tem que também estar de bem, a cabeça tem que estar boa também. Olha só o que a Adelaine está falando, que a felicidade tem a ver com inconsciente, tem a ver com consciente, tem a ver com escolhas. De acordo com a cultura iorubá, eu posso afirmar, então, que a felicidade tem a ver com Ori. Cultuar Ori é cultuar felicidade. Mas não uma felicidade ilusória, não uma felicidade distante, não uma felicidade inalcançável, não uma felicidade egoística,
mas cultuar Ori é encontrar felicidades, observá-las ao longo da nossa jornada. Eu não sei se todo mundo aqui dirige, mas muitas vezes, quando a gente está dirigindo e a gente passa por uma estrada, a gente presta atenção em muitas coisas, mas não dá tempo, não dá possibilidade da gente perceber as belezas que estão no caminho. A gente tem que desviar do buraco, a gente tem que tomar atenção do motorista do lado, a gente tem que prestar atenção na sinalização, a gente tem que prestar atenção no endereço para onde a gente vai, e a gente não enxerga, a gente passa pelas belezas e não as vê. Guardadas as proporções, é como se a gente, sem cultuar o Ori, transitasse pela vida também sem enxergar as felicidades que já estão postas, que já estão no nosso caminho. Não necessariamente as que a gente vai buscar, e eu acho que é legítimo sempre se buscar metas de felicidade. Acho até saudável, desde que elas não sejam exageradas, que tragam mais dor e sofrimento. Mas é perceber as felicidades que já existem no nosso trajeto e, se a gente não se atentar, a gente passa por elas sem enxergar. Eu queria, então, passar para o Marquinhos e depois para a Márcia, não é isso? É isso, Pai Dudu? Isso mesmo, pai. Pai, benção, irmão. Não, passa a palavra, pai. Passa a palavra. Obrigado. Tá bom, meu filho. Márcia. Oi, boa noite. É um prazer estar aqui, viu? Agradeço a oportunidade. Queria só fazer uma reflexão, assim, eu sou psicóloga, né? Então eu passo meus dias todos ouvindo as histórias dos outros, né? E muitas vezes eu fico assim me perguntando, e eu constato, isso é uma constatação, que algumas pessoas e linhagens de famílias às vezes possuem alguns timbres, assim, né? Eu vejo famílias que funcionam, tem uma dinâmica assim voltada para a raiva, outras que têm uma dinâmica mais suave. Assim, hoje mesmo atendi uma paciente que a família se reúne em torno da mesa, da música, das artes, são respeitosos uns com os outros, e famílias que são extremamente marcadas por histórias muito trágicas, entendeu? Assassinatos, suicídios, tragédias, acidentes, e mesmo que... Marcinha, me perdoe, desculpa te interromper só um minutinho, Marcinha. É porque o Google Meet vai nos derrubar daqui a pouquinho, e se cair, por favor, entre em contato que a gente vai dar um novo link. Vamos fazer logo a mudança, só para a gente não perder o raciocínio, pode ser? Não, mas deixa a Márcia concluir aqui, filho. Deixa a Márcia concluir, por favor. Eu já interrompi. Se cair, você retorna. Tá bom, Márcia? Perdoe. Tá. É só assim, eu queria tentar entender assim, como é que... Porque eu acho que a felicidade também ela fica diminuída para algumas pessoas quando essas tragédias acontecem. É como se a história da vida delas fosse quebrada, a possibilidade de ser feliz fosse quebrada. Fica uma marca ali, entendeu? E isso pode acontecer em qualquer família, uma família boa, uma família feliz, que tem esse cunho, essa marca da felicidade, entendeu? Então, a história de vida dessas pessoas, elas contribuem ou não para que essa felicidade possa ser vivenciada em alguns momentos. E é uma coisa que também, como psicóloga, me encasqueta, né? Por que acontece isso? Por que algumas pessoas já nascem com uma dificuldade enorme, mas enorme? Podem ter tudo ali, como a amiga que falou, né? Podem ter tudo, mas não é nem questão de ser grato ou não ser grato, é uma questão de impossibilidade interna de se dar conta de que tem um trajeto aí que pode ser mudado, entendeu? Então, assim, para mim é um tema muito complexo isso da felicidade, porque passa, assim, por alguns momentos de felicidade, de possibilidade de viajar, de ter carro, sei lá, mas tem pessoas que podem estar em Mônaco, que estão carregando a sua tristeza consigo.
Pois é, olha que interessante que você está falando, Marcinha, porque eu vejo e convivo com pessoas muito simples, de um padrão de vida, economicamente falando, muito simples, mas que vivem problemas e vivem felicidade. E também convivo com pessoas que têm um padrão de vida, economicamente falando, muito elevado, e que convivem muitas vezes pior com a felicidade, muitas vezes pior com os obstáculos. Ou seja, felicidade, por esses exemplos, por essas reflexões, nos dá a entender que não tem a ver com padrão financeiro, com padrão intelectual, com origem, com geografia da residência, do tipo de residência, da conta bancária, tem a ver com perspectivas de vida. Por isso, a cultura iorubá nos alerta tanto para isso, que a busca não deve ser pela felicidade. E a própria materialidade da felicidade é muito diferente da nossa realidade ocidental para que era a realidade deles, no padrão de vida deles. Primeiro que, e quando a gente pensa no continente africano, com a referência da pobreza, com a referência da miséria, a gente está pensando do continente africano depois da colonização. Essa é uma referência extremamente negativa, porque antes da colonização não há registro de miséria, não há registro de fome. Não se tem, historicamente, nenhum dado de fome, miséria, desabrigo, antes da colonização. Esses são fatores posteriores. Segundo, a realidade do continente africano, a maioria dos países, das etnias, aí eu vou falar no nosso caso específico, né, a perspectiva da etnia iorubá, os bens materiais não eram buscados por nós como referências de felicidade. A terra, por exemplo, não era comprada. A terra, assim como todos os outros elementos primordiais, continua sendo um dom que não se compra. Não era comprado. Observem, a gente compra ar, a gente compra rio, a gente compra mar, a gente compra fogo, a gente compra fósforo. Por que a gente compra terra? Os iorubás não vendiam as terras. As terras, assim como todos os elementos primordiais da natureza, eram entendidos como bens divinos. O rei local administrava esses bens, inclusive a terra. As glebas de terra, as fatias de terra, as faixas de terra eram distribuídas pela população. E aqueles que se dedicassem mais e que produzissem mais, gradativamente, poderiam fazer jus a aumentar essas terras para que a produção fosse ainda maior. Mas a terra nunca foi vendida. Interessante que ainda hoje, no século XXI, eu tive a oportunidade de ir no continente africano para pesquisar, para trabalhar em alguns países, e mesmo com a lei, com a legislação de propriedade, nenhum cartório, por exemplo, isso eu vi na Nigéria, eu vi isso no Congo, nenhum registro no cartório é feito, olha que interessante, sem que o chefe de costumes, no Congo eles chamam de chefe coutumier, na Nigéria eles chamam de sobá, sem que ele autorize. Então, por exemplo, você vai fazer um negócio, eu quero comprar esta terra. Aí você tem que não só buscar o proprietário da terra, você vai buscar o chefe de costumes daquela localidade. E ele vai falar, pode vender, pode fazer o negócio, porque na cabeça deles continua sendo, você vai fazer uso, mas não é seu. Você vai fazer uso, você está comprando como se fosse a posse, não a propriedade. Aí você vai no cartório registrar. Primeira questão que o oficial de cartório pergunta é o seguinte, o chefe coutumier autorizou? Se não tiver autorização do chefe de costumes, o negócio não é registrado. Portanto, ainda hoje, isso é muito forte entre eles. Eu acho isso muito bacana. O que eu quero dizer com tudo isso, Marcinho? A sua contribuição maravilhosa aqui.
a dor e a alegria, a felicidade e a tristeza devem ser administradas em nós. E aí vem uma outra reflexão importantíssima, né? Qual é a nossa responsabilidade pela nossa felicidade? Na maioria das vezes, nós terceirizamos as responsabilidades. Eu não sou feliz porque fulano não me quis. Eu não sou feliz porque Beltrano me faz infeliz. Eu não sou feliz porque eu não tenho isso, eu não consegui aquilo. Eu não sou feliz. E a gente vai sempre buscando responsabilizar outros pela nossa infelicidade. E às vezes, essa responsabilização do outro é tamanha que a gente se acomoda numa posição de vítima. Bom, já que fulano desgraçou a minha vida, eu vou ser eternamente infeliz. E esse estágio, ou esse estado de infelicidade, é também, muitas vezes, uma escolha. Esse estado permanente de infelicidade é uma escolha. Eu já vi muita gente dizendo assim, mas você está rindo à toa. Por que você está rindo? Está rico? Eu falei, não. Por que você está rindo? Não tem problema? Eu estou velho, tudo range. Dói aqui, dói ali, né? Vira o tempo, dói o joelho, quando dorme mal, dói do outro lado. Mas a gente pode escolher. Eu já escutei assim, mas você quer viver num mundo de ilusão. Eu não sei se felicidade é um mundo de ilusão ou se infelicidade também é um mundo de ilusão. Acho que cada um tem que encontrar o seu equilíbrio, tem que encontrar a sua dosimetria de alegria e de tristeza. Eu gosto de citar, todas as vezes que eu escuto isso, eu gosto de citar exemplo daquele programa do Datena, que só tem a desgraceira, que é mortandade, que é não sei o quê, fulano, blá, 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 blá. Aí eu falei assim, olha só, eu optei por não ouvir aquele programa. Não significa dizer, por eu decidir não ouvir aquele programa, não assistir aquele programa, não significa dizer que aqueles crimes, que aquelas violências não ocorram. Óbvio que ocorrem. Mas eu escolhi não me contaminar por isso. Não significa que eu esteja me alienando, não significa que eu esteja deixando de ter a minha responsabilidade pela sociedade. Mas do jeito que aquilo é posto, me faz mal. Eu não gosto. Então, o que eu quero dizer com isso? Que pelo fato da gente não escolher sofrer, não significa dizer que seja uma alienação. Pelo fato da gente escolher dar uma certa dimensão às felicidades simples, às felicidades permanentes ou impermanentes da nossa vida, não significa dizer que a gente esteja se alienando, mas também é uma escolha. Aprender a sorrir, aprender a valorizar a vida, aprender a valorizar o que a gente tem, também é uma escolha. E é uma escolha que está ao alcance das nossas mãos. Mais alguém inscrito para falar? Ou inscrita para falar? Por enquanto o Google não derrubou. Eu acho que o pai Dudu fez uma macumba forte aí. Foi aquela que o senhor me ensinou, pai. Temos a Ana Voitel. Oi. Ana. Será que vai cair agora, hein, gente? Segura a peteca. Pois é. Pai Márcio, faz aí aquela mandinga boa. Sua bênção. Bênção é que é de Elaine. Irmãs e irmãos. Olha, a primeira coisa que me veio quando o senhor fez a pergunta foi aquela poesia do Guimarães Rosa, né? Felicidade se acha em horinhas de descuido, que eu adoro, né? Que eu acho que é um pouco isso mesmo, da gente encontrar a felicidade, que muitos aí já falaram, né? Nos detalhes, na simplicidade. Deixa eu abrir a câmera aqui, peraí, esqueci. Mas eu sinto, assim, a felicidade, pai, eu sinto que é a paz, né? A paz interior, é o que o senhor traz tanto como ensinamento, um ori equilibrado, né? A gente conseguir conquistar esse estado de ser da alma, estar conectado à sua própria essência,
né? Não estar vulnerável e não ser atacado e tão influenciado por tudo que vem do mundo exterior de forma tão perversa, tão pesada, tão densa, e querendo afastar você de você mesmo, né? Afastar você da sua essência. Então, esse guardiã de si mesma, né, de si mesmo, é um estado de felicidade, né, na minha compreensão, e de liberdade também, né? Felicidade é você se sentir livre, independente de qualquer pessoa e de qualquer situação e de qualquer problema que possa surgir. E aí tem essa questão, né, da alegria que a Edelaine colocou, é isso, é contagiante, você ri, você brinca, você fica alegre, e independente de... É uma escolha também, né, que a gente faz, independente, né, pode estar um horror, você está com a vida de cabeça para baixo, mas você fala, não, peraí, vou surfar nessa onda e vou transmutar, não vou alimentar esse tipo de energia, vou manter o meu ori lá em cima, super iluminado, e é uma escolha, eu acho que essa escolha também acaba transformando e transmutando tudo, né? É um pouco isso que eu queria trazer, né? Das horinhas da felicidade como sendo as horinhas de descuido. Muito bom, Ana, muito obrigado. Observem que dentro do nosso panteão, dos deuses que nós cultuamos, há buscas de felicidade. Queria ressaltar, portanto, diante disso que a gente está falando, comentando, refletindo, a felicidade é uma escolha. A felicidade é um bem a ser administrado. Como a gente administra a saúde, a gente não cuida do corpo, a gente não revigora o corpo, a gente também pode cuidar da felicidade. Eu me lembro, há muitos anos atrás, um psicólogo amigo meu disse assim, nos momentos que a gente está se sentindo frágil, a gente não deve fortalecer a fragilidade. Eu disse, como? Não veja um filme que vai te deixar para baixo. Não leia um livro que vai te deixar para baixo. Não esteja com pessoas que vão te jogar para baixo. A gente pode administrar a nossa felicidade e a nossa infelicidade. A gente pode cuidar dela. Essa é parte da responsabilidade que nós temos pela nossa felicidade. Não basta só pedir. Ah, meu orixá, me traga felicidade. Como ele vai fazer isso? Se eu fosse um ancestral, eu ia ficar muito chateado. E não me peça isso. Como é que eu vou resolver a tua felicidade, cacete? Não tem como. Não tem como. Primeiro que eu não sei qual a sua dose de felicidade. Qual a sua dose de felicidade? Então não me faz perguntar. Se eu for ancestral, eu vou ser muito mais chato do que eu já sou. Porque, veja só, como é que eu vou saber qual é a tua felicidade? Segundo, qual o momento da tua felicidade? Terceiro, que saco. Você não faz nada para ser feliz. Eu me impedir para resolver o seu problema? É injusto, não é correto. Não me peçam isso. Aí eu pergunto a vocês, dentro do nosso panteão, qual é o orixá responsável pela felicidade? Exu. E aí? Vai botar na conta de quem? Quero saber agora. Todos. Todos? Todos os orixás são responsáveis pela felicidade. Para mim são todos. Concordo com o Marco. Todos. Cada um em níveis diferentes. Ou necessidades diferentes, babá, eu acho. Sei lá. Olha que interessante, olha que interessante. Dentro desse nosso culto, dentro dessa nossa liturgia inspirada na cultura iorubá, a felicidade, por mais que seja buscada fora de nós, tem em nós um altar, tem em nós um gestor. Como a gente verificou aqui, Ori, a nossa cabeça, faz escolhas felizes. A nossa cabeça decide conviver ou não com a felicidade. André, fecha o microfone, por favor, meu filho. Isso, obrigado.
A nossa cabeça delibera como a gente equilibra a felicidade e os momentos infelizes, que existem. Ser equilibrado, cultuar a Ori, não quer dizer que a gente não vai dar topada, não quer dizer que a gente não vai sofrer, mas a intensidade do sofrimento pode ser modulada por nós. A gente pode. Primeiro, reconhecer que a dor é humana. Sentir dor é saudável, às vezes. Mas se destruir pela dor, não é. São escolhas. A nossa cabeça pode escolher esses limites, essas viradas. Os orixás, os deuses, os ancestrais, os guias, os protetores, podem nos ajudar, mas não nos resolver. Isso não é função deles, isso é função nossa. Essas escolhas não têm a interferência, a decisão, a deliberação deles. Eles podem nos inspirar, nos intuir, nos sacudir, literalmente, mas eles não podem decidir por nós. Aí, mais uma vez, a importância do equilíbrio, porque quando a gente está em desequilíbrio total, nem ouvir, nem sentir a presença deles, nem as intuições, a gente vai conseguir. Nem a ajuda a gente vai obter. Eles estão expostos. Assim, guardadas as proporções, é quando você quer falar com uma pessoa que não quer te ouvir, que quer teimar com você. Quando você puxa a pessoa para um lado, a pessoa faz força para o outro. Mas, como a gente disse, a felicidade não é um objetivo de vida. A felicidade é um sentido de vida. Sentidos que a gente pode conectar, perceber das coisas mais simples às coisas mais intensas, das realizações materiais ou não materiais. Mas ainda assim, de acordo com a inspiração da cultura urubá, devemos evitar dar hipervalorização à felicidade, seja ela qual for, material ou imaterial, a hipervalorização da felicidade, assim como valorizar intensamente as infelicidades ou as desilusões ou as tristezas, porque todas elas são absolutamente passageiras. Nenhuma felicidade vai durar permanentemente. E dizer isso não é gerar desilusão, é nos aproximar da realidade, é nos aproximar da natureza. Vivemos em trânsitos. Exu, o nosso orixá do movimento, é transição. Tudo é transição, tudo é circular. As felicidades vão e voltam. E às vezes as tristezas também. Quanto menos a gente der hipervalorização à felicidade, mais equilibrados nós seremos. Quanto menos dermos hipervalorização às tristezas, mais equilibrados nós seremos. Não tenham medo de regular a felicidade. Tenham medo de não regular, porque isso gera muito anseio, gera muita ansiedade. Tenham medo de não regular a infelicidade. A gente pode e deve fazer um equilíbrio, porque todas as vezes que a gente se sentir triste, puxa, não consegui aquilo que eu queria, puxa, a situação está braba, puxa, estou preocupado, puxa, lembre-se, vai passar. Vai passar. É inevitável que a circularidade da vida leve isso, de uma forma ou de outra. Todas as vezes que a gente estiver muito feliz, lembre-se, eu devo valorizar essa felicidade, mas não devo me enebriar por ela, porque ela também vai passar. E depois que ela passar, eu vou fazer o quê? Ficar infeliz porque a felicidade passou? Buscar outras conquistas de uma forma desenfreada, angustiada? Não, não tenho medo. O que a cultura urubá nos oferece é exatamente isso. Aprender a modular. Lembrar que as felicidades são transitórias, assim como as infelicidades. Isso nos dá mais leveza. Dentro do panteão dos orixás, a gente sabe, né, que o candomblé é uma religião orgulhosamente brasileira e que
aqui, os nossos ancestrais reuniram deuses de etnias diferentes, de regiões diferentes, numa única religiosidade, né? Ainda que com nações diferentes, mas uma única religiosidade. Mas há uma divindade nesse panteão que é o protótipo da felicidade. Uma. E essa uma divindade não é uma, como a felicidade nunca é sozinha. A própria existência dessa divindade já nos mostra que ela é plural, que felicidade não chega sozinha, que felicidade não vive sozinha, que felicidade não se estabelece sozinha. Eu estou falando de Ibede, os gêmeos. A regência dos gêmeos é felicidade. Mas de que felicidade nós falamos? Qual é a felicidade que nos inspira? Qual a felicidade que, para essa cultura iorubá, é a referência? A infância. A gente está falando que a felicidade, o protótipo da felicidade, a referência da felicidade é a criança. Que a gente tenha a inspiração nas crianças de sorrir pelas coisas mais simples e de deixar de chorar com a mesma rapidez. Isso só as crianças conseguem, só as crianças nos ensinam. Que a gente consiga brincar com a vida, com aquilo que está à nossa disposição, não necessariamente aquilo que a gente busca, mas o que está ao alcance das nossas mãos. A criança brinca com tudo. A criança brinca com o pedaço de plástico, com o copo, com a vassoura, com o chinelo furado. A criança brinca com a bola de meia, com a mesma felicidade que brincaria com a bola de couro. Talvez deixe a bola de couro para jogar com a bola de meia. É essa infância, é essa liberdade, é essa pureza que a gente celebra nas nossas casas. Quando a gente distribui doces, a gente está distribuindo sorrisos, a gente está adoçando a vida. Odum de Dum, um destino doce. Ayedidum, uma vida doce. É isso que a gente quer, porque uma vida doce aglomera. Todas as vezes que a gente distribui doce, uau, enche de gente, enche de sorrisos. A gente se acotovela para provar a doçura da vida. A gente cultua isso, gente. Isso está na nossa liturgia. Todas as vezes que a gente come um doce, a gente revive a infância que existe em nós. Eu, por exemplo, tenho um excesso de doçura, porque eu tenho... já não posso mais comer tantos doces, estou com excesso de doçura, mas aconselho a quem possa. Prove os doces, sorria com eles, celebre a infância, relembre que a Cristiane infantil não deixou de existir. O Marco de Odé infantil não deixou de existir. A Clarice com C, lá da escola, Clarice com C, presente, não deixou de existir. Nós é que tentamos esquecer dessas crianças que existem em nós. Quando a gente esquece dessa nossa criancice, a gente se torna muito vetusto, a gente se torna muito rabugento, a gente se torna muito inflexível. Cultuar as crianças, celebrar as crianças, homenagear Ibede é resgatar infâncias, não as dos outros. Valorizar as crianças, mas, sobretudo, resgatar o nosso senso simples de felicidade. A gente vive numa sociedade em que chamar o outro de infantil virou ofensa, virou xingamento. Isso é muito sério, isso é muito grave. A gente precisa, inspirados na cultura iorubá, viver mais da criança que habita em nós. Aurê, felicidade. Axé para todos nós. Axé.
Muito bem, vamos chegando aqui ao finalzinho do nosso encontro. Espero que tenha sido útil. Eu adorei, aprendi muito, ouvi muito, pensei muito, refleti muito com a participação de vocês. Mas o Ebon Anderson tinha uns recados para dar. Vou aproveitar aqui esses 5 minutinhos finais. Anderson, pode dar o recado, por favor? Claro, pai. Mais uma vez, boa noite a todos aí, bênção. Então, meus irmãos, todo mês de agosto, precisamente agosto, a nossa casa, junto com a liturgia do Lubagé, realiza uma campanha solidária. Nós saímos às ruas para fazer doações de quentinhos, cobertores. E a nossa irmã Maiara, por si só, vinha juntando alguns agasalhos e em contato com um irmão nosso que é dirigente de uma casa de Umbanda, soluções. Aproveitando esse frio danado que vem acontecendo, pensei que nós poderíamos antecipar essa celebração e termos as ações. E junto com a casa desses nossos irmãos, com os membros de lá, a gente fazer uma grande campanha. E não por acaso, eu acho que caiu justamente com um tema que tem tudo a ver com o nosso ar. Eu acho que todas as pessoas, ou pelo menos a maioria delas, sente felicidade para o próximo. Então é com esse intuito que eu gostaria de estar abrindo aqui a nossa campanha. O Pai Ogão vai disponibilizar meu número de telefone aí. Quem quiser contribuir, quem quiser ajudar, vai ser muito bem-vindo. Vou passar a palavra para a nossa irmã Maiara, que ela vai dar algumas sugestões aí de coleta. Cara. Boa noite, pai. Boa noite, pai Anderson. A benção, meus irmãos. Tudo bem? Eu estou me disponibilizando a entrar também em contato, se alguém puder fazer o caminho, com os irmãos que tiverem algumas doações de cobertores, agasalhos. Eu me disponho a buscar na casa das pessoas, ou de repente, se forem pessoas próximas, que estejam próximas umas às outras, para que eu possa fazer o recolhimento das doações. E vamos seguindo aí com a nossa proposta, se de repente também alguém quiser se juntar para fazer esses recolhidos, a gente pode ir se falando no grupo do ILE. Muito bom, excelente. E no decorrer da semana, desculpa, no decorrer da semana a gente vai informando sobre questões de datas, essas coisas. Eu acho sempre muito importante a gente lembrar que religiosidade rima com solidariedade. A gente não pode pensar uma religiosidade, seja ela qual for, ainda mais a nossa, que se constrói nessa tessitura social, nessa preocupação constante com o outro, de vivermos o momento que a gente está vivendo sem alteridade, sem nos colocarmos no lugar do outro, sem percebermos o que o outro está sentindo, o que o outro está passando. Então, é fundamental que a gente tenha essas reflexões e também as práticas. As práticas são fundamentais. Então é isso. Muito Vamos bem. Irmão. Oi. Então, eu rodo o Rio inteiro. Então, se quiser se organizar para eu passando, buscar e deixar na casa de alguém, eu posso contribuir com a busca da... Perfeito. Tá, muito obrigado aí. A gente vai se comunicando. Eu deixei o telefone do Anderson no chat, né? Não sei se a Maia gostaria também de disponibilizar o dela. A gente pode tá fazendo a comunicação com os dois, né? E organizando um dia de semana somente para que não fique pesado também para ninguém, né? Então a gente vai se falando, se comunicando, fazendo a roda rodar.
Muito bem. Posso colocar aqui o telefone, não é isso? Pode, eu tenho aqui, eu posso compartilhar, Mayara? Pode, por favor, muito obrigada. Maravilha, pessoal. Estamos chegando às 22h30, horário pontual do encerramento do nosso encontro. Mais uma vez, obrigado a todos vocês, a todas vocês. Foi um momento de grande felicidade poder estar aqui debatendo, refletindo, aprendendo, trocando sobre esse tema que é profundamente instigante para todos nós. Muito axé, que nosso Pai Jagum nos guarde, nos proteja e nos cubra. Beijo. Benção, Pai. Benção, Pai. Boa noite a todos. Tchau, tchau, boa noite. Benção, Pai.